Seja bem-vindo a mais um vídeo e aqui eu quero quebrar uma crença com você de que cobrar mais barato não é melhor. Você vai atrair, quem sabe, até mais clientes, só que são os piores tipos de clientes. Pensa o seguinte, você tem um carro e você leva num lava rápido que custa R$ 50. Então abre na esquina um lava rápido que não tem nem o nome de lava rápido, ele tem o nome de estética automotiva. E lá ele vai fazer o mesmo serviço, ele vai lavar e vai encerar. Só que ao invés de 50, ele vai cobrar R$ 200 de você. Ao invés de ir lá e pagar os R$ 200, você pega o seu amiguinho, o seu coleguinha e fala pra ele: Tu acredita que aquele Zé Mané abriu um negócio na esquina? É um lava rápido também e ele quer cobrar 4 vezes mais caro? Será que tem trouxa que paga isso? Você não perguntou qual é o serviço dele, você não perguntou a marca do shampoo, você não perguntou qual é a marca da cera e nem o tipo de tratamento ou técnica que ele vai utilizar no seu carro. Você só quer saber que custa 4 vezes mais. Então, sem saber o que o cara vai te entregar, você já vai falar mal do serviço dele. Mas quando alguém vem falar sobre o seu serviço e pedir um orçamento e você passa e a pessoa fala, tá caro, aí você vira e fala, as pessoas não me valorizam, as pessoas não sabem muito bem o que elas querem, todo mundo só reclama, tá difícil, é o governo, tá complicado. Você é o cliente que você atrai como cliente. Eu vou repetir. Se você está sempre reclamando do serviço dos outros que são mais premium e que entregam uma coisa melhor, e está sempre buscando o mais baratinho e ainda reclama quando o cara atrasa meia hora para devolver o seu carro, entenda, você só vai atrair cliente assim, que quer tudo mais barato e que reclama de tudo. Então, se você acredita que você de fato pode ganhar mais e prestar serviços para pessoas que estejam dispostas a pagar o quanto você vale, entenda, você precisa mudar a sua estratégia e é sobre isso que eu quero falar com você. Quando você define o preço do seu serviço, da sua mentoria, do seu curso, está enviando a mensagem para o mercado. Vamos lá. Se você chega num restaurante de prato feito e você vê um prato por R$ 10, você não espera o melhor prato do mundo, certo? Vamos para um exemplo um pouco mais prático aqui. Ao invés de R$ 10, você vai comprar uma peça, uma peça de decoração na Shopee para sua casa e pagou R$ 5 ou R$ 10 também. Se chegar um produto na sua casa não de tão boa qualidade, você vai entender. Ah, mas também foi R$ 5, né? Você não espera um produto super premium quando você paga barato. Agora, uma outra prática com variações de preço. O seu amigo, que adora vinhos, vai fazer aniversário. Você não entende nada de vinho. Aí você vai até o mercado comprar um vinho. Você descobre que na prateleira tem vários tipos de vinho, certo? Você não entende nada e não tem ninguém para te ajudar, nenhum enólogo para poder te ajudar ali em volta. Então você vê que tem alguns tipos de vinho. Entre eles, tem três garrafas, uma do lado da outra, que elas são da mesma uva e são da mesma marca. Aí você descobre que um custa R$ 40, o outro custa 250 e o outro custa R$ 5.000. Aqui, sem entender nada de vinho, qual você acha que é o melhor? Ah, Jonathan, é óbvio, eu vou achar que é melhor o de 5.000, mas você não entendeu. Eu quero vender muito. E se eu tiver o de 5.000, tudo bem, as pessoas vão saber que a minha mentoria é premium, mas eu não vou conseguir vender, principalmente se eu estiver começando. Não é isso que você está pensando? Pois é. O problema é que, para vender uma garrafa de R$ 5.000, você só precisa encontrar a pessoa certa para você faturar R$ 5.000. Calma, você já vai entender. Isso é para você faturar os seus primeiros R$ 5.000, tá? Com uma garrafa de vinho. Estamos falando de mentoria aqui. Com uma garrafa de vinho. É fácil vender uma garrafa de vinho por R$ 5.000? Provavelmente não. Mas você vai precisar encontrar um cliente que provavelmente é um cara mais educado, é um cara da mais alta classe e é um cara que de fato entende muito de vinho, tem muito conhecimento sobre aquilo. Mas você precisa encontrar apenas uma pessoa para faturar esses R$ 5.000. Agora, se você quiser ir para o mais baratinho, lá de R$ 40, você vai precisar fazer 125 vendas para faturar os mesmos R$ 5.000. Ou seja, você vai precisar ter estoque, você vai precisar ter mais garrafa de vinho, você vai precisar emitir 125 notas diferentes para diferentes clientes, você vai precisar, quem sabe, de ter parceiros comerciais, ou seja, mercados ou supermercados, para poderem revender os seus vinhos para você chegar em 125 vendas, e isso vai diminuir a sua margem. Moral da história: muito mais trabalho, muito mais cansativo para faturar a mesma coisa. Pode ser que você ainda lucre muito menos, vai vender mais. Só que o cara que paga R$ 40 numa garrafa, ele também reclama muito mais do que o cara que vai comprar uma garrafa de 5.000. Ainda assim, é um cliente de 5.000.
Qual é a chance de você ter reclamação do seu único cliente versus a chance de você ter 5, 10, 15 reclamações de algum problema de atraso, de garrafa quebrada, de várias outras coisas, em 125 clientes? Ou seja, é muito mais trabalho, é muito mais reclamação e é muito mais custoso para você, emocionalmente, fisicamente e financeiramente, para você vender 125 garrafas do que apenas uma, pelo mesmo valor. Percebe? Agora, além de todo o trabalho, existe um segundo ponto e mais importante nisso tudo. Para vender uma garrafa de R$ 5.000, você precisa conhecer muito de vinho. Você precisa estar no mercado há muito tempo, porque você vai conversar com a pessoa de igual para igual que compra uma garrafa de R$ 5.000. Para a garrafa de R$ 40, você não precisa entender muito. Ou seja, se você é a pessoa que dedicou anos nos seus estudos, às vezes fez faculdade, fez uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, tem altíssimo grau de conhecimento, está sempre se atualizando, indo em congressos, comprando cursos, comprando livros, comprando mentorias, comprando diversas outras coisas para você se manter atualizado no mercado. E aí você atua, você atende vários clientes, tem muito conhecimento e na hora de vender o seu conhecimento, você quer vender lá junto na prateleira dos vinhos de R$ 40. Isso vai depreciar o seu valor de mercado e sim, se você não se der valor, ninguém no mercado vai dar. Porque quando você cobra 200, 300, R$ 500 por um serviço que deveria custar 5, 10, R$ 50.000, o cliente ele vai vir para você pelo preço. E assim que ele encontrar alguém que ofereça só mais alguma coisinha diferente por um preço um pouco maior ou às vezes até mais barato, ele larga de você, porque ele não está vindo pela qualidade, ele está vindo só pelo preço. E o que eu queria trazer para você aqui agora é os três problemas que esses caras mais baratos trazem para você. O problema um é que ele drena a sua energia emocional e o seu tempo. Ou seja, como ele pagou muito baratinho, ele acha que você não sabe muito das coisas, né? Porque se você soubesse, você não era tão barato. Afinal, profissionais bons cobram bastante. Então, tudo que você perguntar para ele, ele vai falar: Mas você tem certeza disso? Porque eu vi um Reels lá no Instagram. Olha só, eu queria fazer assim. Eu vi um cara no YouTube falando isso aqui, eu vi assim, olha, eu vi esse cara famoso aqui fazendo, vamos tentar isso? E ele fica dando dicas o tempo inteiro para mudar o seu trabalho. Ele te contrata para uma coisa, te paga por aquilo e quer fazer de um jeito diferente. Por quê? Porque ele não confia necessariamente no seu trabalho. Então isso acaba drenando muita energia sua. Problema dois é que ele simplesmente não implementa. E aí esse cara não tem resultado. E aí esse cara não gera depoimentos para você, o que facilitaria muito a sua vida para vender para um segundo, para um terceiro, para um décimo cliente. Então esse cara não aplica nada. Se ele compra um curso seu que custa R$ 100, R$ 200, ele provavelmente vai deixar de lado. Se você vende uma mentoria, igual já vi gente fazendo isso, por R$ 500, por R$ 1.000 uma mentoria, todo o seu conhecimento da vida empacotado em R$ 1.000. Esse cara não vai necessariamente aplicar aquilo. Agora, se ele compra uma mentoria de 15, de 30, de 50, ou, no meu caso, por exemplo, de masterminds de R$ 250.000 no ano, igual a gente tem aqui dentro da empresa. Se você tem esse tipo de coisa, se você está investindo esse tipo de dinheiro num programa, você vai querer ir em todos os encontros, você vai querer participar de todas as etapas, pelo simples fato que você investiu muito tempo e muito dinheiro para estar ali, para você de fato conseguir fazer parte desse programa, entendeu? Então, quando você chega nesse nível, você precisa entender que esse cara vai te dar um dinheirinho, mas ele não vai trazer resultado no médio e longo prazo. Não vale a pena. E a terceira coisa, e mais óbvio, é que ele destrói sua percepção de mercado. Você simplesmente vai ser visto no mercado com a pessoa que cobra baratinho. E aí, como a pessoa que cobra baratinho, eles vão te indicar por vai lá nele, ele é baratinho, ele cobra baratinho, fica tranquila que você não vai se estressar com isso. Todo mundo vai perguntar, ele é muito caro? Nada, é o mais barato que eu já vi. E as pessoas vão vir porque você é baratinho e não pela sua qualidade. E isso destrói sua percepção de mercado. Agora sim, você não cobra barato porque você acha que as pessoas não vão pagar, né? Você não cobra barato porque o mercado não está acostumado. Você cobra barato porque você tem medo. Você tem medo, e é um negócio que a gente chama de síndrome do impostor, né? Você tem medo, às vezes, de ser arrogante, você tem medo que as pessoas achem que não vale aquilo no seu conhecimento. E quando a gente fala de síndrome de impostor, a gente olha para outra pessoa e tem medo que ela pense, né? Que será que isso de fato vale a pena? Cara, Dan Locke, Alex Hormoz, Jeff Walker.
Érico Rocha, são todos grandes nomes do mercado brasileiro e internacional que não começaram grandes. Eles começaram muito pequeno e, de fato, foram crescendo porque necessariamente sabiam do valor dele de mercado e cobravam para isso. Hoje a mentoria de alguns deles custa mais de US$ 1 milhão por ano, para você ter uma ideia. Então você precisa ter uma noção de mercado para, de fato, conseguir chegar no patamar que você deseja. Então agora o que você precisa fazer? É basicamente você vai pensar em como que você pode parar de competir por preço. Já vou te ensinar como fazer isso. Você vai reposicionar a sua oferta e você vai filtrar os seus clientes. Como é que você vai parar de competir por preço? Parar de olhar para o lado do coleguinha e pensar, aquele ali está cobrando R$ 100 na consulta, R$ 200 na consulta, R$ 300 na consulta. Ou se você vende mentoria, aquele tá vendendo por R$ 1.000, por 2.000, por 3.000. Eu vou vender no meio disso. Não, você vai vender por ROI, retorno sobre investimento. Se você tem um mentorado seu que fatura R$ 20.000 por mês, passa por um acompanhamento com você, que depois de 6 meses ele está faturando R$ 100.000 por mês. Ou seja, ele deu um salto de 20 mil por mês, 240 por ano, para um salto de 100 mil por mês, 1.200.000 por ano. Ou seja, você agora mostrou o passo a passo para ele faturar quase R$ 1 milhão a mais por ano pelos conhecimentos que ele conseguiu com você. Qual é o valor que isso tem? Que ele vai poder aplicar aquilo e faturar no ano seguinte R$ 1 milhão. Mas quem sabe ele pode escalar isso. Ele pode renovar a mentoria com você e ir para um próximo passo. Mas vamos dizer que foi só esse milhão, R$ 1 milhão a mais pelo conhecimento que você teve, que você passou para ele. E ele que faturava 20 mil por mês. Se ele faturava 20 mil por mês, vamos dizer que ele tinha uma margem líquida ali no mercado digital de 20 a 40%. Dependendo do negócio, se for só serviço, é até mais alto. Vamos pensar em 30%. Vamos imaginar aqui. Ele está colocando no bolso R$ 6.000 líquido por mês, versus quando ele está com 30, com R$ 100.000 por mês, que ele está fazendo 30 pau. Então ele saiu de 6 mil líquido para 30 mil por mês, tá? Pensando nisso, quanto você acha que de fato vale uma mentoria como essa? Que em 6 meses de acompanhamento o cara vai faturar 1 milhão a mais por ano com o que ele aprendeu dentro da mentoria. Quanto vale isso? R$ 1.000? Dois? Ou se eu falasse para você, ó, eu tenho uma metodologia que já ajudou 5, 10, 20, 30 pessoas a saírem de 200 mil por mês para 1,2 milhão no ano. 240 mil, né? Para 1,2 milhão no ano. Quase R$ 1 milhão de faturamento a mais. Tá aqui, ó, os depoimentos. Quanto você quer? Quanto você acredita que vale esse tipo de investimento? Eu julgaria que pelo menos 50 mil. Jonathan, que absurdo, quem vai pagar? Cara, se você sabe que isso funciona, você sabe que isso vai ajudar, você já conseguiu outras pessoas a fazerem isso, por que que você acha que isso não vale? Ninguém vai pagar? Tá bom, então vende por R$ 300. Ah, não, mas R$ 300 é um absurdo. Tá bom, então vende por 1.000. Um negócio que você sabe que pode colocar R$ 1 milhão no bolso da outra pessoa, de faturamento. Então, se você tem essa percepção de retorno sobre investimento, aprenda a desenhar a sua oferta com base no retorno. Aí sim você vai reposicionar a parte 2, reposicionar a sua oferta no mercado. De que, cara, o Jonathan cobra 50 pau por mentoria. Porque tá aqui os depoimentos de pessoas que saíram de 20 mil por mês de faturamento para 100 mil por mês de faturamento. Então tem um retorno sobre aquilo, entendeu? E com base nisso, quando você tem uma mentoria que ao invés de R$ 500 custa R$ 50.000, por exemplo, você filtra seus clientes, que é a etapa 3. Então vamos lá para o resumão. Cobrar barato não atrai mais clientes, atrai os piores. Atrai quem? Tô lendo aqui o resumo. Atrai quem drena a sua energia, não implementa, não tem resultado e ainda reclama. Lembra lá da estética automotiva? Leva no mais caro. Seu carro agradece. Enquanto isso, o profissional que cobra 5 vezes mais caro, está trabalhando menos, né? Igual do vinho lá, está trabalhando menos, está ganhando mais, está tendo menos trabalho e está sendo reconhecido como referência no mercado. Tudo que você queria, mas acho que ninguém vai pagar, você não merece. Tá tudo aqui dentro, tá? A pergunta não é se você consegue cobrar mais caro. A pergunta é, você vai continuar com medo de fazer isso ou vai tomar algum tipo de decisão e tentar entender como que você faz para desenvolver isso? Então, se você chegou até aqui, eu quero que você faça uma coisa. Aqui embaixo desse vídeo tem um link pro meu direct, pro meu Instagram, na verdade. Aí você vai lá no meu Instagram e fala, Jonathan, eu cheguei até o final desse vídeo aqui, que é gigantesco, então se você ficou até o final, você merece, né? Vai até o meu direct e fala, Jonathan, eu cheguei até aquele vídeo interminável, gigantesco,
e eu trabalho com isso daqui e eu gostaria da sua ajuda para fazer XYZ. É de graça, tá? Eu e você vamos entrar no Zoom em forma de agradecimento que você chegou aqui até o final, para eu construir a sua próxima oferta, para você de fato colocar isso no mercado e fazer isso rodar. Fechou? De graça. Quero te ajudar com isso em agradecimento de você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curte aqui, começa a me seguir aqui, se inscreve aqui no canal se você ainda não era inscrito e encaminha esse vídeo para outra pessoa se você acha que fez sentido. Fechou? Até o próximo vídeo e até mais.